Parece que está fallando el audio. ¿Me confirma alguien? No, todo bien. Entonces, como les decía, buen día, José, bienvenido, buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio al ciclo de cierre de conferencias. Ahora tocan 3 conferencias y vamos a la primera, a cargo del colega y magíster Elison Paulo Silva. Antes de la charla de Elison Paulo Silva, que trata sobre implicaciones prácticas de medición de costo histórico en un entorno inflacionario, la doctora Marta Cristina Pelucio va a dar unas palabras también, si es que le vamos a dar el micrófono a Denise. Adelante, Denise, por favor, para presentar a la doctora Pelucio. Muchas gracias y bienvenido. Muito obrigada a todos. Boa tarde também. Muito obrigada, professora doutora Marta Cristina Pelucio, por estar presente, né, no nosso fórum de discussão e pela comemoração do 11º ano de aniversário do Reveni. Vou falar um pouco do seu currículo. Você é brasileira, doutora em Administração de Empresas em 2013 pela Universidade Mackenzie, com desenvolvimento em investigação na Universidade de Salamanca, na Espanha, em 2012. Tem mestrado em Controladoria e Contabilidade em 2001, graduada pela Universidade de São Paulo, pela FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, certificada internacionalmente pelo MBA em 2006, por Euromed, em Marseille l'École de Management, em Euromed, em França, certificada em IFRS em 2010 pela ACA, pela Association of Chartered Certification Accountants, na Inglaterra, membro do SME Implementation Group, CIMEG, pela Fundação IFRS desde 2016, é presidente regional de São Paulo desde 2019, vice-presidente de 2017 a 2018 e diretor executivo de 2008 a 2016 da ANEFAC, que é a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade no Brasil. É sócia da empresa Praze1 Contabilidade Internacional desde 95, com assessoria contábil, consultoria, emissão de pareceres e laudos e serviços especializados como implantação do IFRS e SOX, compliance, projeto internacional, antidumping, planificação tributária e societária, gestão empresarial e gestão de projetos em empresas multinacionais de sua maioria. Ela é professora e investigadora de contabilidade e finanças, tem graduação de contabilidade desde 2016 e professora dos cursos de MBA em IFRS e MBA em controles internos e cursos de educação executiva em IFRS desde 2019 pela Faculdade FIPECAR. Ela é professora e investigadora em mestre em controladoria empresarial, com contabilidade, administração e comércio exterior de 2008 a 2016 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora desde 1991 em diversas instituições, como Pontífica Universidade Católica, Fundação para Investigação e Desenvolvimento de Administração, Contabilidade e Economia, Conselho Regional do Estado de São Paulo, de Contabilidade do Estado de São Paulo, que é o CRC-SP, Fundação Getúlio Vargas, o IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Universidade São Judas Tadeu, Instituto Radial de Educação e Pesquisa. Professora visitante de 2015 a 2016 na Universidade Huelva, Espanha, e Medellín, na Colômbia. Conferencista convidada em diversos organismos e instituições no Brasil e na Colômbia. É o primeiro Congresso Latino-Americano, é a 10ª Assembleia Geral de Associação Colombiana de Faculdades de Contadoria Pública, na Universidade de São Francisco de Paula, em Santander, Cúcuta, Congresso Internacional de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade Livre, Região do Caribe, na Universidade de Cartagena, 20º Congresso Internacional de Ciências Contábeis, Financeiras e Afins, e na Universidade Corporativa da Colômbia, Bogotá, e em Portugal, a Universidade de Coimbra, e Coimbra Business School, que é o ISCAP, e na Espanha, na Universidade de Salamanca. Conferencista com apresentação de trabalhos acadêmicos em diversos congressos nos Estados Unidos, pela American Account Association em 2013, em 2014 também em Atlanta,
em 2015, em Chicago, e na Europa, que é o da European Accounting Association, em Istambul, que foi na Turquia, em Roma, na Itália, e também na Eslovênia. Tem Glasgow, na ECA, que a ECA é bem conhecida aqui no nosso grupo, que foi em Leiria, em Portugal, pelo Encontro Internacional. Em Lisboa, teve também a apresentação em Cartagena, na Espanha, e o Congresso Internacional de Málaga, na Espanha, entre outros que ela participou. É colaboradora em avaliação de periódicos e congressos e prêmios de diversas instituições brasileiras e internacionais. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Eu espero que eu tenha lido direitinho o seu currículo em espanhol. Você me perdoe se eu falei alguma coisa errada, mas eu estou tentando aprender o espanhol direitinho. Mas seja bem-vinda, sucesso na sua apresentação. Você vai comentar a dissertação do seu aluno, do Ellison, e boa sorte, sucesso. Obrigada, Denise. Muchas gracias, Mario, por la invitación y estar con vosotros. Yo voy a hablar en español. He dicho a Ellison también, porque como hay gente que habla español, como el caso de Mario, y si nos ve a comprender lo que hicimos, y luego Ellison hará su presentación en portugués. Yo, por lo que he dicho a Denise, yo trabajo con NIF por toda la vida. Entonces, empecé a estudiar las normas internacionales de manera general en los años 90 y haciendo trabajos profesionales, porque tengo una empresa de contabilidad, y también en la academia. Y conduzco trabajos, investigaciones que son discusiones de las NIF, y no solo de las NIF, porque también hablamos de contabilidad internacional de manera general. Entonces también hablamos de las normativas específicas de los países o de Estados Unidos y SGAP. Pues bueno, en caso de Ellison, es una discusión buena, muy buena, y me encantó estar con Ellison haciendo su trabajo, porque hablamos de un tema que me parece muy interesante, que es del efecto de la moneda en tiempo, del poder adquisitivo de la moneda en tiempo. Entonces, tenemos en contabilidad, por la estructura conceptual de IASB, custo histórico, pero hay también custo histórico que se puede hacer con la corrección de la moneda, y también otras maneras de mensuración, como valor razonable, y entre otros. Pues estamos hablando aquí, en serio, de cuando mantenés por el costo histórico. Porque se hace una comparación, por ejemplo, en tiempo de la empresa, y que parece que tenés un crecimiento de las ventas, que parece que estás como quedando mejor, pero está haciendo una comparación de valores en distintos momentos en tiempo que tenía distintos poder adquisitivo. Entonces, cuando hace una análisis en tiempo, no queda bien. Y luego, por el IASB, solo se hace con una corrección, una valoración de sus demostraciones, cuando tenés una inflación de más de 100% en 3 años. Y nos parecía que es demasiado. Entonces, el trabajo de Ellison fue investigar qué valor, qué inflación que deberíamos considerar, porque 100% en 3 años, si es demasiado, cambiaríamos a qué índice. Entonces, Ellison, deixo agora com você, falando em português, que Ellison apresente a sua dissertação. Boa sorte, Ellison. Se você precisar de alguma ajuda, conte comigo. Mas eu sei que você sabe tocar muito bem, que você fez um trabalho maravilhoso e merecedor aí de
Inclusive, incluso volver a hablar espanhol. Vamos fazer um artículo de sua dissertação, aún estamos fazendo, porque a poner um periódico queda melhor, a ter muito mais expressão e conhecimento. Então, Elson, é contigo. Ok. Muito obrigado pelo convite, por participar de tão seleto grupo, de tão seleto fórum. E vou começar aqui agora a nossa apresentação, falando sobre as implicações práticas da mensuração ao custo histórico em ambiente inflacionário. Vou falar pausadamente em português, caso exista alguma palavra ou algum termo, por favor, fiquem à vontade, a professora Marta irá me ajudar aí no espanhol. Quais foram as motivações que trouxeram a esse tema? A resistência de discussão ao tema. Nós vimos que, desde os tempos do implemento do IFRS e de suas regras, existem muitos questionamentos em relação a esse tema. Alguns órgãos que nós vamos ver um pouco mais à frente já trouxeram alguns levantamentos sobre isso, porém existe muita resistência em discussão a este tema. Não houve um estudo profundo e nem sequer uma didática que demonstre o motivo de termos 100% em 3 anos. Uma outra grande motivação foram as aulas da professora Marta. Aqui no Brasil nós vivemos um período inflacionário, que foi um período bastante complicado no país e principalmente para nós contadores. E a professora Marta veio com a sementinha e nos plantou a sementinha da dúvida. Deveríamos ter correção monetária? E eu, como bom e velho contador, falei, não, jamais. E começamos uma discussão, e essa discussão aflorou deste belo trabalho e até da minha mudança de opinião. Tudo isso foi baseado muito na primazia da essência sobre a forma, onde quais seriam os impactos da inflação sobre a comparabilidade das demonstrações financeiras, visto à luz da metodologia aplicada do IAS 27, do IAS 29. E nossa questão de pesquisa foi: quais as implicações causadas na comparabilidade das demonstrações financeiras à luz da IFRS em ambiente inflacionário? Este estudo, a ideia deste estudo era trazer a relevância da correção das demonstrações financeiras em ambiente inflacionário, mesmo em países que não atinjam os índices indicados pelo IFRS, ou seja, 100% em 3 anos. Trazer também uma contribuição teórica para os acadêmicos, com a discussão sobre a mensuração dos elementos contábeis, referente ao custo histórico corrigido. E uma contribuição prática aos analistas de mercados e normatizadores, com uma proposta de revisão da norma do IAS 29. Aqui nós trouxemos alguns insights que estão no trabalho, que achamos bastante interessante, como, por exemplo, Pazini, em 2015, trouxe que a globalização dos mercados trouxe a necessidade de que os investidores compreendessem a linguagem contábil de cada país e a importância do processo de harmonização contábil internacional. Assim como Souza e Botin, em 2017, disse que aderir à convergência dos padrões internacionais de contabilidades tornou-se relevante. A convergência ocorreu por meio da adoção das normas de FRS, e também Matos, Marques, Ferreira e Tavares trouxe que o IAS 29, que é o Financial Reporting Hyperinflationary Economics, Relato Financeiro e Economia Inflacionária, que determina que a hiperinflação ocorre em um país quando a taxa de inflação acumulada ao longo de 3 anos aproxima ou excede a 100%. E foi desse referencial teórico que nós começamos a pensar e a discutir como este número de 100% foi avaliado. Ele tem uma base, uma mensuração, ele é o melhor a ser aplicado? E também encontramos algumas críticas em relação a esse tema, como Schmid, Santos e Fernandes, em 2005, trouxe que o processo de conversão de uma contabilidade avaliada com o princípio do custo histórico passa inicialmente pelo entendimento da teoria da correção monetária.
É necessário ter este entendimento. Goldschmidt e Aron, em 91, trouxe que as demonstrações financeiras sem o ajuste adequado à inflação não refletem apropriadamente a posição financeira e o desempenho das empresas. E Nunes, em 2019, trouxe que, em épocas de inflação, a mensuração ao custo histórico é muito contestada, pois os ativos monetários, assim mensurados, ficam rapidamente subavaliados. Qual é a consequência dessa inflação? A inflação é um fenômeno global que provocou um efeito devastador na economia de muitos países, como Argentina, Brasil, México e Rússia. Eu trouxe um pequeno vídeo aqui de 1 minuto, onde eu demonstro, onde é demonstrado o impacto da inflação nos países da América do Sul. Esse vídeo ele traz de 1980 até 2020, mas claro, eu vou colocar um período menor aqui, até para não consumir muito tempo. Eu vou soltá-lo. Wellington, você podia ir comentando o posicionamento do Brasil sempre no topo ali, né? Claro. E eu até peguei a época boa do Brasil, já fora da hiperinflação. Isso, porque existe uma presença constante, uma coisa interessante, né? Porque você tem um movimento, né, de inflação que às vezes cresce, diminui em diferentes países, mas o Brasil se mantém ali sempre, não só o Brasil, mas para nós chama atenção o Brasil por nosso país, né? Então nos chama atenção o Brasil. Elison, abre o seu vídeo aí, por favor. Opa, claro. Deixa eu me achar aqui agora. Funcionou? Sim, está funcionando. Legal. Nesse pequeno vídeo que eu demonstrei, claro, do ano de 2000 para 2018, a gente vê como a inflação acaba impactando bastante os dos países da América Latina. Nesse vídeo tem um histórico desde 1981. Claro, eu escolhi só a parte final do vídeo, tá? Justamente porque é a parte que pega a análise do nosso trabalho, mas a gente vê que nos países da América Latina a inflação ela age como um caminhão, como um trator, passando por cima, e países co-irmãos como Venezuela, Argentina, estão num estado sim de hiperinflação, considerado o IAS 29, porém a gente vê que, como a professora comentou, o Brasil sempre teve uma inflação relativamente alta, onde o coloca sempre entre os 5, 7 países da América Latina. E qual que é o impacto disso quando a gente analisa as demonstrações financeiras das empresas? E eu vou voltar para a apresentação. Um estudo feito por Ivela Marques e Canaan, em 2017, ele fez a correção do balanço do SESI. SESI é uma empresa estatal aqui do Brasil, em um período de 11 anos. E os resultados trazidos por Marques, Oliveira e Canaan foram um ajuste de 32% de impacto no patrimônio líquido e um ajuste de 143% no ativo imobilizado. Algo bastante relevante. E apesar do Brasil hoje
não apresentar índices de hiperinflação acima de 100%, o país manifesta as índices preocupantes na visão do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. O CPC é o órgão que regulamenta as normas internacionais aqui no Brasil. Isso posto em um documento enviado ao IASB, o CPC expressou que a experiência passada no Brasil revela que uma inflação em um nível muito menor, de, por exemplo, 3%, 5% ao ano, produz um impacto significantemente no retorno do investimento, na posição financeira e na performance de uma entidade. Mesmo com índices menores e considerando que a inflação tem seu impacto exponencial, a distorção causada nas demonstrações contábeis devido ao efeito da inflação é perturbadora, pois elas deixam de apresentar a realidade patrimonial das companhias, disse Franco em 2006. Ou seja, a inflação ela é exponencial, ou seja, uma inflação, utilizemos aqui 10% para a gente colocar a discussão ao grupo daqui a pouco, ela é 10% no primeiro ano, esse 10% sobre 10% no segundo, ela sempre será exponencial. Também o Gleninf, né, compactua com o mesmo pensamento e pediu ao IASB tanto a retirada da referência dos 100% como a possibilidade de corrigir os balanços caso usuários das informações financeiras considerem que a perda do poder de compra de uma moeda foi relevante num determinado período. Esse foi um pedido que o Gleninf fez, segundo Torres, em 2011. Diante disso, começamos aqui nossa pesquisa exploratória, onde nós testamos 257 empresas de vários países, todas delas foram membros do G20 e todas que já aderiram ao IFRS. Pegamos um período amostral de 2012 a 2018 para que nós pudéssemos fazer essa correção. Utilizamos os dados com base secundária, foram economática, dados de bolsa, de empresas privadas e públicas, e análise de dados com estatística inferencial, avaliação de distribuição de probabilidade estatística por meio dos testes de normalidade, como Grove, Smirnov e Shapiro-Wilk. Esse a professora Fabiana ajudou bastante. E posteriormente, teste não paramétrico de diferença das médias Wilcoxon pelo software. E como foi nosso trabalho? Como nós fizemos? Nós começamos com uma gama de 455 empresas, nós tínhamos 455 balanços a ser analisados, porém, nessa base, 129 balanços não estavam completos. Nós excluímos 129 balanços. E desses 69 balanços já estavam com a moeda em dólar, já tinham sido publicados em dólar. O que não entendemos não fazer sentido fazer parte do nosso trabalho, visto que já está em dólar, fica um pouco afetada a inflação do próprio país, pois já está numa moeda que não seja a dele própria. Com isso, chegamos numa amostra final de 257 empresas. Os resultados foram que ocorre diferença significativa na comparabilidade das demonstrações financeiras, corrigidas em relação à demonstração mensurada ao custo históricos. No teste de Wilcoxon, observou tanto aplicada a base completa de dados, quanto por país, que na grande maioria de amostra, a correção monetária, sim, é significativa para todos os indicadores, o ROA, o ROI, o lucro por ação e o retorno por ativo. Alguns países que foram constituídos por pequenas amostras, tinham 1, 2, 3 empresas, acabaram não apresentando significância na correção monetária. Porém, esse baixo número de empresas podem ter trazido uma distorção desses resultados. Com isso, com os resultados obtidos, exprime a importância da correção monetária das demonstrações financeiras, mesmo com países que não atinjam a inflação de 100% em 3 anos. Diante da nossa amostra, diante do nosso trabalho, chegamos a uma conclusão que a partir da inflação acumulada de 10%, se torna relevante a apresentação de demonstrações contábeis mensurada ao custo histórico corrigido. E aí, como uma sugestão, sugere a revisão da norma do IAS 29, tanto em relação ao índice de 100%, quanto em relação ao período de 3 anos. Como a gente não conseguiu encontrar aí um racional para isso. E recomenda-se também o maior diálogo entre os órgãos que nós vimos no nosso trabalho, internacionais de contabilidade, visando uma aplicabilidade maior do IAS 29 em diferentes cenários de inflação. Esse foi o nosso trabalho.
Muito obrigado pela oportunidade e abro para a discussão do grupo. Obrigado pela sua participação. Doutora Pelúcio? ¿Será que quiere dar unas palabras finales? Ah, sí, déjeme ver. Es Mario que está hablando, ¿no? Entonces, Sí. es que Sí. pensamos que a tener un tiempo, si las personas quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa, pero déjeme detallar un poquito más de cómo hicimos el trabajo. Porque, primero que en Brasil hay mucho de la discusión de la inflación, porque tuvimos un periodo largo de hiperinflación en Brasil hasta 1994. Y que empezó desde los años 1970, que hubo una aceleración. Entonces, es un tema que se discute mucho en Brasil, porque fue muy importante y tuvimos hasta hace poco, porque si hablamos de los años 90, estamos hablando como 25 años de cambio y por normativa y mundo empresarial, esto es poco tiempo, ¿sabes? Y aún está muy vivo en la gente como yo, por ejemplo, que hacía contabilidad y ya con esto que se pasaba. Pero hay muchos trabajos en Brasil que hablan de esos impactos, pero la primera cosa que he dicho a Ellison es que tenemos que pensar mucho más amplio, porque este no es un problema de Brasil, es un problema de los países que tienen una inflación recurrente. Es que no necesitas tener una hiperinflación para tener algún problema de evidenciación, de transparencia de las informaciones. Entonces, o no, esta es la cuestión. Se va a tener una diferencia, se no va a tener una diferencia. Entonces, Ellison trabajó con los países de G20, porque teníamos las informaciones en economática, entonces extraímos las informaciones de economática. Y el trabajo que hicimos fue, primero, hacer toda la corrección de inflación de todos esos periodos de acuerdo con la NIFE 20, es que no es NIFE, es de IAS de 29 y de acuerdo con IFRS, la verdad, con las NIFE. Entonces, hicimos la corrección y entonces hicimos una comparación de los valores sin corrección, como lo hicieron las empresas, y también con la corrección a ver si había algún cambio significativo de la información sin la corrección y con la corrección. La diferencia, si la diferencia era significativa. Intentamos también hacer como una busca de qué inflación debería sustituir la inflación de 100% en 3 años. Utilizamos Solver de Excel, utilizamos algunas herramientas, pero imposible, imposible hacer una medición. No fuera posible. Entonces, es que el Solver se quedaba como loco y no llegaba a una respuesta. Entonces, tuvimos todo ese trabajo y por fin llegamos con la comparación que ya estaba bien, porque se hacía una comparación y se ve que países como en España, por ejemplo, que tuvieron una inflación bajita y encima tuvieron un periodo de deflación por la crisis y tal. Entonces, en algunos países con la inflación muy, muy bajita, no hacía diferencia si hacía la corrección o no. Pero muy interesante que hemos puesto como a partir de 10% al año, que no es 10% al año, que arriba de 10% acumulado ya hace mucha diferencia. Entonces, fíjate, es mucho poco esto de toda manera. Y entonces, en los países que tenían como 7%, 6% de inflación,
también ya se saltaba como una referencia. Entonces, de toda manera, nuestra intención era mostrar al IASB la importancia de volver a discutir la normativa. Porque esta discussão, Glenif já havia levado a IASB, que Ellison dito em sua apresentação. Brasil também, quedamos com discussões com IASB e tal, pero IASB sempre está a ouvir o interesse público. E quando hace como isso, a buscar de que devemos discutir, porque a IASB não pode trabalhar de todo o tempo. Então, a elegir o que iba a ser em quadriênio, este quedou de fora. E para nós quedou como mal, porque é importante, hace diferença, te leva a algumas conclusões incorretas da empresa, a um investidor, por exemplo, que vai fazer uma análise e vai ter uma conclusão incorreta. Então, por isso, com esse trabalho, nossa intenção é enviar ao IASB a importância de volver a falar do tema. Pero não só IASB, de novo, porque IASB está sempre a mirar o interesse público. Então, a nós é muito melhor a convencer Mário, que é de El Salvador, a Hernán, que é de Argentina, e a gente de Chile, de Europa, de onde seja, porque se a gente está a par de la importância, é que se pode levar toda a gente a IASB, a volver a falar com a gente de Glenif e tal. Então, creemos que o caminho é este, a ver a importância, a fazer uma apresentação da importância à gente para que se llegue a algum ponto. Então, vamos como é dito ao princípio, eu hago investigações em normas internacionais há muito tempo. Então, uma investigação não se acaba. Então, o trabalho de Ellison se parou, não se acabou, porque para que legaste a ter a maestria, tens um tempo muito curto, como 2 anos, para fazer toda a maestria. Então, dito a Ellison, que vamos a parar. Então, se para em um ponto, pero não se acaba. Então, o trabalho de Ellison tem seu valor, vamos fazer um artigo, é importante, tem um resultado muito bueno, e Ellison foi muito dedicado em fazê-lo, e logo vou a continuar a investigação, que pode ser com o Ellison, que sempre está invitado, porque está com o tema, pero com outros estudantes também, ou com gente de outros sítios do mundo que lo queiram, desse grupo, se querem, porque creemos que é muito importante a buscar, por exemplo, o que aún não hemos conseguido del índice que seja o crucial, que deixas de ser não significativo e passa a ser significativo, que era o ponto que estamos a buscar. Há algumas técnicas que se pode utilizar, pero aún estamos trabalhando para que quede bem. Então, é isso que queria completar do trabalho que hice Ellison. Quería hacer un par de preguntas adicionales, si me permiten. Sí, pues. Una para Ellison y otra para ti, doctora. Para Ellison, digamos, si nos puede resumir, como para la audiencia, cuáles, digamos, que serían las principales características y nivel de tasa de inflación o de inflación general para que tengamos que ajustar las cifras de los estados financieros de acuerdo al estándar IFRS. Ese es para Ellison. No sé si Ellison me captó el español. No le digo que se lo doy en portuñol porque va a quedar peor. Y para la doctora Pelucio, ¿qué opina usted respecto de, o si se deben hacer ajustes en estados financieros en aquellas economías, como el caso de Japón en algunas oportunidades, en las cuales no hay inflación, sino que lo que hay es deflación? Entonces, ¿qué pasa en esas circunstancias? Y si la deflación es más marcada, más profunda, ¿qué hacer? ¿Qué ha dicho el IASB? Quizás fueron muy largas. Ellison, compreendeu? Sim, pode. Então, quiser responder primeiro, primeiras damas, professor, fique à vontade.
Entonces voy a hablar de que lo he preguntado a Mario. Mario, es muy pertinente su duda, es normal, porque en la verdad lo que buscamos era, lo que buscamos y no hemos encontrado aún, es el punto en que es importante, pero al considerar si es positivo o negativo, porque esto intentamos y creo que es por eso que Solver no pondría a ser una solución. Y sí, si hay una deflación y si la deflación fuera importante, también la tengo que mirar. Pero Mario, esto no me preocupa mucho, porque por las normativas tenemos, por ejemplo, el impairment, que de alguna manera te va a ayudar a hacer un ajuste. Aunque no sea de todo bueno, porque de todo completo, no es que es malo, es muy bueno hacer un impairment, pero estoy a decir que cuando hacíamos la corrección, como el modelo que está en IFI 29, es que te vas a poner una corrección de los estados financieros comparativos. Entonces, te va a tener una evolución que es buena. Entonces, de esa manera, también para deflación, si tenés un país con una deflación importante, es que debería también hacerlo en los comparativos. Entonces, esa discusión no se habla en IASB y es importante. Entonces, Mario tiene toda razón y si quieres hacer parte de nuestras investigaciones, sí, que vamos a llevar en consideración. Esto está puesto. Pero en las investigaciones que hicimos, en general, Japón, como he dicho, en algunos otros países, en algunos casos de Suecia y tal, es que nunca la deflación es tan larga como se pasa con la inflación. Entonces, deflación se queda como 2%, 3%, pero no llega como cerca de 10%. Entonces, en general, no te vas a encontrar relevancia, al menos con los estudios que hicimos con la deflación, porque no hay deflación tan larga. Ahora, no sé, porque estamos con COVID. Y por supuesto, con COVID se puede pasar. Entonces, una buena investigación, mire, sabes que me gusta mucho hablar de las investigaciones, que siempre que hablo de una, me salgo con 5, con 5 ideas de proyectos. Entonces, un proyecto de investigación con de deflación en ese tiempo que tenemos de COVID, sí, va a quedar muy, muy, muy chulo. E Ellison, sua dúvida? Alisson. Só em complemento à resposta, o período também de deflação que nós encontramos são períodos curtos. Dificilmente a gente encontra um país que teve 4, 5 anos de deflação. Geralmente é um período curto de deflação, por isso que acaba demonstrando uma deflação um pouco menor. Nas nossas investigações, nós conseguimos demonstrar que a partir de um período, de um acumulado de 10%, isso já é relevante, já traz uma relevância para os números das demonstrações financeiras. Porém, nós não conseguimos descobrir, digamos, a pergunta de $1 milhão, que é o quanto que deveria ser esse índice. E isso é o próximo desafio, que a professora vive aqui pegando no meu pé e convidando aí todos do grupo, outros colaboradores também, para a gente continuar essa pesquisa, para levar algo muito mais robusto para o IAS e para todos discutirem. Ellison tiene que hacer el doctorado para continuar el estudio. Sí. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta que este tipo de pandemias no estamos seguros que no se vayan a repetir con frecuencia, desgraciadamente, y eso va a generar esta inflación, deflación, y quizá haya que repensar esa parte de la normativa, porque quizás abarque periodos muy altos y la recuperación va a ser tardada, quizá los periodos sean mayores. Es mi opinión, ¿verdad? Obviamente, como todos, puedo estar muy equivocado. Con gusto aceptaría participar en las investigaciones, si me aceptan ahí, Marta.
será un honor para mí participar en esa investigación. Sí, qué bueno. Ya voy a apuntar y hablamos porque queda bien. No sé si hay más alguien a nos oír que quieran hacer una pregunta o Excelente. también que quiera ser parte de nuestro proyecto. Excelente, excelente. Vamos a ver si tienen preguntas en la plateía, en el auditorio. Preguntas las pueden formular por el chat o pueden hacerla por micrófono. Bueno, ahí está la doctora Fabiana López también. Bienvenida, bienvenido. Por el chat nadie ha formulado preguntas. Esto es un problema, porque si nadie hace una pregunta, no se sabe si está muy claro o si nadie ha comprendido nada. Entonces, es como... Estamos no con se ese puede. dilema. Sí, sí. Bueno, seamos positivos y pensemos que ha quedado claro todo. Y Mario, solo para hacer un complemento, que la dificultad con el índice que se va a llegar es que IASB habla de 100% en 3 años. Entonces, nosotros no sabemos si intentamos un periodo con acumulado o que sea anual. Porque fíjate, 100% en 3 años es como 30 y poco, 30% al año. Entonces, en tu país, no sé, ¿cómo es la inflación en El Salvador? Es muy baja y no pasa del 3%. 3%. Entonces, aquí estamos fíjate, dolarizados desde el año 2000, 2001. La moneda de curso legal es el dólar de los Estados Unidos de América y eso ha evitado vale. las inflaciones largas y sobre todo la tentación de la emisión monetaria de las autoridades gubernamentales y eso pues blinda, digamos, los procesos de inflación. Así que la inflación que tenemos es básicamente inflación importada, más obviamente un componente de inflación local, pero es bien baja, muy, muy baja. Es lo mismo que Si se pasa. miraban en el video, estaba en la parte de abajo, siempre, todos los años desde el 2000. Nunca ha pasado. Desde el 2000 para acá, de más de... Es lo mismo que se pasa con Ecuador, ¿no? Y Panamá. porque Ecuador también está con dólar. Pero Exacto. es tu moneda funcional. Entonces, me he recordado de hablar una cosa importante. Estamos hablando de la inflación en la moneda funcional. Exacto. Porque es de este que estamos hablando. Esa es la No moneda es funcional nuestra. Sí. Es la moneda funcional nuestra para todas las operaciones en El Salvador. Y Alexis, he dicho que se pone a la orden para futuras investigaciones. Sí, Excelente, Alexis, un buen investigador y colega. Por ahí hay unas preguntas. No, dice, excelente presentación, la doctora Fabiana López. Y Alexis está hablando que en Venezuela ahora son campeones. Sí, ahora sí, Alexis. Pero Brasil ya tenía el oro hace mucho. Y ahora están con vosotros. Es que dejamos, ¿sabes? Hicimos como en fútbol. Brasil en la época de los 70 era terrible. Sí, sí. Y estoy apuntando el nombre. Bolivia también ya pasó por tener el oro. Sí. Sí, sí. Y ahora Argentina está intentando el oro de Venezuela. A ver si Venezuela se queda con la plata. Sí, y yo creo que lo va a alcanzar, lastimosamente. Sí, sí, sí. Bien, anímense a hacer alguna pregunta. Pueden formularla, por supuesto, en español. La doctora Marta de Lucio habla español y Edison entiende bien el español. Bien, entonces parece que ya no hay preguntas. No sé si quieran agregar algo más. Mario, una pregunta, tal vez. Gerardo está haciendo una pregunta, por favor, dale. Fíjate que
dentro de todo lo que pasa acá en El Salvador, todas las cosas que se han dado, el problema del COVID, el problema de las suprainversiones innecesarias y a unas bien necesarias, bien justificadas, pero demasiado dinero. El pasar de un problema de 85% del PIB, la deuda, a pasar a 96% y con posibilidades de que suba más, del 105 probablemente, según las estimaciones de algunos economistas locales. Quería saber los costos aproximados de la desdolarización de El Salvador. Yo sé que es una pregunta difícil, yo sé que es una pregunta que tiene que ver con muchos topes económicos, muchos topes de la realidad nacional nuestra. Es bien difícil contestarla definitivamente, porque si se dan respuestas así genéricas, pues tal vez sería bueno, ¿verdad? Pero no es el caso. Aquí tenemos un montón de problemas con el asunto de los empréstitos que se han ido un poquito mal, ¿verdad? Que se ha ido con la manipulación. Entonces, en forma general, los costos que tendríamos al desdolarizar El Salvador. Estamos juntamente con Ecuador, dolarizados, y bueno, con otros países, Panamá, pero medio dolarizado, pero nosotros somos los últimos que hemos entrado al mambo de la dolarización en el 2001. Entonces los costos por el nivel de endeudamiento de El Salvador, ¿cuáles serían los costos aproximados? Claro, los costos sociales ya por lo menos nos los imaginamos, pero El Salvador se manejó durante mucho tiempo con el 2.50 por 1. En la época de la guerra llegó al 10. En el 2001 se uniformaron al 8.75 por dólar, pero ahora se está hablando de 65 por dólar. Entonces quieren, dentro de todas las opiniones disonantes de economistas y cosas así, los costos aproximados de la desdolarización. Según en lo personal, yo no soy economista, pero digamos que soy un aficionado a la economía. En lo personal, perdonen que agarré el micrófono, es solo por el hecho que se trata de la economía salvadoreña. En lo personal, creo que si se desdolariza la economía salvadoreña sería un error gravísimo y fatal. Porque eso permitiría que las autoridades monetarias emitieran el dinero que quisieran, nos llevaría a procesos inflacionarios incontrolables, y ya países como Brasil, Bolivia, Nicaragua, el mismo Argentina, saben a qué me refiero. Cuando las autoridades comienzan a emitir moneda, esa es inflación, porque generalmente es inorgánico, y entonces nos va a meter en un grave problema y por supuesto nos va a llevar a grandes ajustes en los estados financieros. Yo sé que la pregunta no era para mí, pero como la pregunta hablaba de la economía salvadoreña, solo para darles un poco de contexto a los expositores. Así que me gustaría oír la opinión de Ellison y la doctora Pelucio. Yo tampoco soy economista, yo soy contable y en Brasil está muy separado, afortunadamente, porque creo que deberíamos tener mucho más de economía en la escuela. Pero me voy con Mario. A mí me parece que no es una buena idea a tener la dolarización, pero esto ya se ha pasado, esto se fue en el pasado. Y luego, para que el gobierno no hace, como ya decíamos, mucho de imprimir la moneda, porque eso hace con la inflación. Pero hay momentos en que es necesario. Y en Brasil ahora se pasa al reverso. No tenemos moneda en circulación. Estamos con problema, porque hace mucho que Brasil no hace impresión de moneda. Y incluso para pagar a la gente por la ayuda del gobierno por COVID, no había dinero, no hay moneda. Entonces, y Brasil no quiere hacer la impresión. Pero en algunos momentos es necesario, porque si está en queda, porque estamos en queda,
la inflación no es un problema, entonces tenés que poner dinero en circulación para hacer un crecimiento de la economía. Entonces la dolarización me parece que no es buena por esto, porque no tenés la libertad. Si tenés el miedo, el riesgo de hacer como ya hicimos en pasado, de hacer mucha impresión, pero un poco es necesario. El gobierno no tiene el equilibrio. Entonces, lo que está diciendo Gerardo, no conozco de la economía, no soy de economista, y tampoco conozco de la economía de El Salvador, pero estoy haciendo una reflexión y que me parece que vamos a tener un problema muy gordo, porque en ese momento iba a ser necesario hacer impresión de moneda. En ese momento, el gobierno tiene que a poner a la gente a aquecer la economía. Y si está dolarizado, no tenés mucho espacio para hacerlo. Entonces, no sé cómo van a salir de este problema, ¿sabes? Van a salir. Brasil Sí, es muy grande, muy rico. Estoy hablando en caso de El Salvador, que está dolarizado, porque Brasil no, Brasil se puede hacer la impresión. Solo tienes que, Paulo Guedes, nuestro ministro, hacerlo y ya está. Si lo deja Bolsonaro. Sí. El problema es tener Bolsonaro. Lo resto no es problema. Covid no es problema. El problema es Bolsonaro. Só para complementar também, logo após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil já passou por essa experiência de imprimir muita moeda. E o Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial, não estava muito preocupado com a inflação, e sim fazer a economia local girar. Só que isso acabou criando um problema futuro. Então, a gente aqui já teve a experiência de muita impressão de moeda, e isso não foi uma boa experiência. Depois de 95, conseguimos controlar a inflação aqui no Brasil. E ter inflação para um país é bom, mas o quanto de inflação? E aí cada país vai ter sua peculiaridade para ver o quanto o país consegue controlar suas próprias economias ou não. É outra pergunta de $1 milhão. Como fazer isso? Não é muito fácil. Obrigado. Bien, parece que hay una pregunta ahí de Pedro Bastidas. No, está hablando de una observación, en la verdad yo he leído, de la Venezuela. Okay. Y sabes, Pedro, que en Brasil, cuando doy clases, suelo utilizar el ejemplo de la inflación y hablar, si tienes una inversión en Bolívar, ¿cómo te vas a hacer y tal? Por no tener el indicador de inflación que está diciendo, ¿no? Y sabes que hay como una broma en Brasil que es lo siguiente, que te vas a la frontera, que te vas a Cúcuta, por ejemplo, que está al lado de Venezuela y la gente se va a Cúcuta a hacer compras y vuelve, que te vas a frontera y te veas el valor de Bolívar. Entonces, no comprendemos por qué los gobiernos lo hacen, porque esto no es solo en Venezuela, se pasó en Brasil, se pasó en Argentina, de hacer mucha manipulación de los indicadores. Y cómo te vas a hacer en los indicadores, qué indicador te vas a poner para la inflación en estados financieros. Brasil ha encontrado una solución para eso. En 1992, nuestra Comisión de Valores Mobiliarios ha puesto un indicador contable para estados financieros. Entonces, teníamos una unidad monetaria contable. Entonces, en Venezuela se podría hacerlo para tener como solución, para no depender de los indicadores oficiales. Pero es que es un poco de trabajo, ¿sabes? Para hacerlo, pero vale la pena. Entonces, Brasil, y esto es una discusión que está en las investigaciones en general. El problema de ¿qué indicador que te vas a utilizar? Porque si te vas a utilizar el precio de consumidor, pero en Brasil no es índice de precio de consumidor, y Ellison ha puesto esto en la disertación, en su tesis. El índice
de precios de consumidor amplio. En Brasil utilizamos lo amplio, porque queda mejor y es lo que más se utiliza y más se acerca de la unidad monetaria contable. Entonces, Pedro, he hablado de un tema muy importante, porque el IASB no tiene que hacer una discusión solo de se hace o si no lo hace, pero cómo lo hace. E o indicador é muito importante. Obrigado pela sua participação, Ellison e doutora Marta Ellison. Agradecemos mucho su participación este día y esperamos que nos sigan colaborando con otras charlas en el futuro. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Sí, muchas gracias. Y si me permiten, yo quería hablar rápidamente que estoy haciendo también una investigación con otro estudiante de la NIF para pymes, porque está en la revisión. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy, muy largo con la revisión, a tener toda la opinión de Brasil y de Sudamérica, si posible. Entonces, voy a enviar, a hablar con Denise y a enviar a vosotros que hacen la respuesta de la encuesta. Es la encuesta de solicitación de informaciones de IASB, pero que nos va a ayudar mucho a hacer una opinión de Sudamérica junto a IASB. Y muchas gracias. Con mucho gusto. Obrigado. Denise. Eu que agradeço a participação do Ellison e da professora Marta. É sempre uma honra ter brasileiros no nosso grupo apresentando trabalhos e, para mim, é uma honra ter você, que foi minha professora, estar participando também. Foi uma excelente apresentação, uma grande discussão. Eu sugiro ao Mário que fale com os outros membros, né, do IASB e do IFAC que nós temos na América Latina, para que a gente possa estar ampliando essa discussão e ajudando a professora Marta. E fica à vontade para você utilizar o grupo, tá, professora? Isso é nossa linha de pesquisa. A gente usa o grupo para estudar. Né, Mário? Muito obrigada e seja bem-vinda sempre. Sempre que você precisar, pode estar usando o grupo para qualquer coisa. Para pesquisas, surveys e qualquer coisa que você for precisar. E, inclusive, até de saber a opinião sobre alguma norma, para você entender, porque somos 22 países. Então, nós temos bastante variedade de pensamentos, opiniões de cada um. É a experiência, sem muitos escritórios também de contabilidade. Então, vale a pena a gente estar abordando isso e estudando junto, né? Isso é muito gratificante. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, Denise. Thank you for all. Ok, muchas gracias, amigos. Están invitados para las próximas videoconferencias como esta. Excelente presentación de Ellison. Nos felicitamos. Estaba haciendo su presentación de tesis para obtener el grado de magíster. Uno más, creo yo, o dos o tres, no sé cuántos tiene Ellison. Felicitaciones, Ellison, y muchas gracias a la doctora Marta Cristina Pelucio por su contribución también. Gracias a todos, amigos. Ha concluido esta presentación y vamos a dar paso a la conferencia siguiente de acuerdo al programa. Tenemos un par de minutos para ello. Aquí mismo será la presentación siguiente, así que quedan invitados todos.